eu sou Thaisa Garcia, advogada, mestra em Direito Civil e especialista em privacidade e proteção de dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, está em vigor parcialmente desde 20 de setembro de 2020. A partir deste momento, a lei e as regras ali estipuladas estão em vigor. E a partir de agosto de 2021, as penalidades passaram a valer. A Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, a partir desse momento, ela pode aplicar penalidades. Essas penalidades, elas vão desde uma advertência a uma multa que pode chegar a 2% do faturamento líquido da empresa, limitado a 50 milhões de reais por infração. A agência pode ainda aplicar uma restrição no tratamento de dados, ou seja, eventualmente você pode ter impedido de tratar os dados, e aí o seu cliente pede um dado e você vai estar impedido. Isso certamente causaria um impacto reputacional para a empresa. Nós não queremos isso, certo? Então, nós temos que estar muito comprometidos com o cumprimento dessa lei. Para isso, eu vou compartilhar alguns conceitos muito importantes. O primeiro deles é dado pessoal. Dado pessoal é toda aquela informação relacionada à pessoa identificada ou identificável. Qual seria um exemplo disso? A gente tem o seu nome, o CPF, o carteira de trabalho, a sua identidade e também um e-mail corporativo, caso ele tenha um nome. Nós também temos o IP do seu computador, que também pode ser monitorado e pode ser, sim, considerado como um dado pessoal. Portanto, você já deve ter percebido que no seu dia a dia, o tratamento de dados pessoais é uma realidade. Mas o que seria isso? O que seria esse tratamento? O que a lei fala sobre isso? É um conceito muito amplo. Ele pega todo o ciclo de dados. Então, ele pega desde o momento em que você tem acesso a essa informação, que você coleta, que pode vir por um e-mail, ou até mesmo pelo próprio sistema da empresa, até a eliminação. Todo esse processo de compartilhamento, de divisão, de armazenamento de dados, eles são regulados por essa lei. Por isso, é muito importante que a gente conheça os 10 princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou falar sobre cada um deles, tá bom? Vamos lá. Finalidade. A finalidade, ela determina que a gente deve fazer um tratamento de acordo com a lei. A finalidade deve ser lícita. E a lei, ela traz a base legal que permite esse tratamento. Vou dar alguns exemplos dessa base legal. Um deles é o contrato. Por exemplo, tem um contrato de trabalho. Ali, os dados pessoais dos empregados são passados para a empresa. E ela precisa compartilhar, por exemplo, com as empresas que fornecem os benefícios. Tudo isso está ancorado no contrato que foi assinado entre as partes. O consentimento também pode ser uma base legal. O dever de cumprir uma lei, como você preencher os dados do e-social, e ainda para você armazenar durante um tempo para uma possível ação judicial ou arbitral que venha acontecer. Por isso, os dados pessoais podem ser arquivados por mais tempo, ainda tempo superior ao contrato de trabalho que você assinou, ou um contrato comercial, por exemplo. Um outro princípio muito importante é a adequação. Temos que usar os dados dentro da finalidade definidas. Então, temos que linkar o dado e o tratamento. Se eles for adequado e alinhado, está tudo ok. Você, por exemplo, da área de compras, tem um cadastro, recebe aquelas informações. Você só pode utilizar para fazer o cadastro, salvo se você comunicar que também está utilizando esses dados para uma ação de marketing. Tudo é uma questão de comunicação. Outro dado importante, um princípio que é fundamental, é o da necessidade. E aí a gente tem que pensar, tenho todos os dados necessários, preciso de todos esses dados? Se eu tiver todos os dados em mãos, não peço mais. É fundamental que a gente não peça dados em excesso. A reflexão sobre o uso dos dados é muito importante. Falamos, então, de 3 princípios: finalidade, adequação e necessidade. A necessidade, ele puxa um outro princípio, que é o princípio da prevenção. Temos sempre que tomar medidas protetivas para evitar os danos. Então, a consciência no tratamento ela é fundamental para a gente prevenir os danos. E também temos que tomar medidas de segurança. Claro, muito importante lembrar que o meio digital ele está tutelado, mas também o meio físico. Se eventualmente você deixa um documento na impressora, isso pode ser um risco de vazamento de dados. Então, muita atenção com o uso e a guarda de todos os documentos. Temos mais 3 princípios muito importantes e ligados aos titulares de dados. Aqui a gente vê uma mudança de mindset. Os dados são fundamentais para os negócios. É tão bom conhecer o cliente, conhecer o seu empregado, mas temos que saber que do outro lado existe um titular repleto de direitos. Por isso, 3 princípios são mapeados nesse sentido: livre acesso, precisão e transparência. Os titulares de dados, eles têm direito de saber como usamos os dados, por que utilizamos esses dados, e também tem direito de ter um cadastro adequado, correto. Por isso, ele pode pedir a atualização, ele pode pedir a eliminação de dados.
A comunicação com titulares de dados, baseada numa transparência, é uma premissa de toda essa lei. Agora, a gente tem mais dois princípios importantes. Não discriminação e responsabilidade. Temos que tratar a todos com respeito. A diversidade, ela é muito importante. Não podemos pegar os dados e tratar de forma discriminatória. O sexo, a raça, isso não pode ser de maneira nenhuma uma ferramenta de discriminação. Por fim, a responsabilidade. A gente traz aqui o conceito de accountability. A gente tem que ter um compromisso com a prestação de contas e com a responsabilidade. Portanto, se estiverem danos causados, a empresa será responsabilizada.